Muito boa tarde a todos, dos dois lados da vida, e muito boa tarde também àqueles que estão a acompanhar-nos ou nos acompanharão mais tarde através das redes sociais. Desejo a todos um bom sábado, mas principalmente um ano novo, um ano 2026, com muita paz, muita saúde e muito amor, que são realmente as coisas fundamentais da vida. O resto, Deus manda, conforme as nossas necessidades. Mais uma vez, temos uma palestra nova, diferente, com a nossa querida Helena, que já não necessita apresentações. Ela da casa não necessita apresentações e vem trazer-nos uma palestra, como habitualmente, que nos irá servir de reflexão para aplicarmos nas nossas vidas. Estão a ver aí o título, que é o bem-estar espiritual e paz. Todos queremos, sem dúvida nenhuma, mas como conquistar? Portanto, ela de certeza nos vai deixar aqui algumas dicas como encontrarmos realmente esse objetivo que faz parte de todos nós e que todos nós pretendemos obter para as nossas vidas. E assim, vamos enviar uma mensagem de gratidão a Deus por tudo o que nos rodeia, que é a sua obra, a sua criação. Vamos agradecer-lhe pela vida, pelo amor, pela paz, pelas nossas famílias, pela possibilidade de aqui estarmos, que viemos pelos nossos próprios meios. Vamos agradecer-lhe tudo quanto temos nas nossas vidas. As coisas boas, mas também algumas coisas menos boas, que têm a finalidade de nos ensinar a melhorarmos e a vivenciarmos a dor, o amor e a satisfação como forma da nossa melhoria íntima. Vamos agradecer também a Jesus, o nosso irmão maior, que é o governador espiritual do planeta Terra, que embora todas as turbulências que existam neste planeta, que são causadas pelos homens, é Jesus que está ao leme, que está ao comando. Portanto, pedimos para que os homens deixem de sentir orgulho, egoísmo, ganância, avareza, por forma a terminarem todas as guerras que nos assolam e que diariamente surgem no nosso planeta. Talvez com a finalidade de todos nós crescermos um pouco, de valorizarmos o que temos, esquecendo aquilo que gostaríamos de ter e contentarmos com aquilo que precisamos mesmo de ter e que nos é enviado pela espiritualidade bondosa. À equipa espiritual desta casa, nunca é demais agradecer o enorme trabalho que ela faz em prol de todos os que aqui vêm, em prol dos nossos lares, das nossas famílias, em prol de todas as pessoas, que não só as que aqui vêm, mas até a todos que estão ao redor deste templo de Jesus, todos beneficiam desta casa espírita aqui se encontrar. Porque não podemos esquecer que a espiritualidade vem junto de cada um de nós, enquanto aqui estamos sentados, mas também projeta as suas boas energias por todo o espaço que nos circunda e a todos vai beneficiar. E que dizermos ao nosso guia espiritual, se não agradecer-lhe por nos ter intuído a vir aqui hoje, quando poderíamos ter feito outras escolhas, mas em que resolvemos aqui vir para aprendermos um pouco mais, para tomarmos mais algum conhecimento desta doutrina esclarecedora e de consolo, que, se tendo posta em prática, vai ajudar-nos tanto nas nossas vidas. E também pedimos a toda esta espiritualidade ajuda para cada um de nós, para aqueles que amamos, mas também para aqueles de quem menos gostamos e que pouco ou nada gostam de nós. Vamos tentar irmanar-nos a todos. Neste ano 2026, esquecer quesilhas, perdoar, orar, vigiar e, essencialmente, amar.
foi aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros e amai o próximo como a vós mesmos. Portanto, temos também que ter amor próprio para podermos amar o próximo. Com isto, renovo os meus votos de um feliz 2026 e desejo para todos nós um sábado com muita paz e com muita vontade de aprender um pouco mais. Bem-aja a todos. Agora vem a Helena. Vou mexer aqui, senão lá em casa só me vem assim. Esqueci. Muito boa tarde a todos. Aqui estou novamente. Eu disse que no nosso último encontro, mês passado, né, eu brevemente estava de volta. E é com alegria, né, que eu vos desejo um 2026 de paz e luz e que nós possamos, né, com o nosso empenho, com a nossa boa vontade, darmos o nosso melhor para que esse ano realmente seja de paz e luz. Bem, amigos, eu achei bastante pertinente esse assunto que eu trago para a vossa reflexão, que é o bem-estar espiritual e paz. Todos queremos, mas como conquistar? Trago algumas citações, algumas reflexões, porque cada um, não é que vai encontrar a sua melhor maneira de conquistar. Não trago assim nenhuma fórmula mágica, como sempre, mas acredito eu que boas ideias para que nós possamos avaliar. E esse assunto eu fui buscar na Revista Internacional de Espiritismo, que era de maio de 2024. Eu tive a oportunidade, inclusive, agora, quando estive no Brasil em agosto, lá no interior de São Paulo, a visitar a editora O Clarim, que é a editora que imprime e que fomenta essa publicação, como também o jornal Clarim, e tem sido bastante útil, bastante agradável observar, né, outros temas e outras abordagens. Então, meus amigos, logo de início, acho que é muito bom esclarecer e chamar a atenção o que eu julgo ser importante, que é a verdadeira paz interior não é a ausência de problemas, mas um estado de harmonia que cultivamos dentro de nós. E por que eu digo isso? Porque tenho a certeza, né, que cada um de nós vai se lembrar de um exemplo, se não nós mesmos, de alguém que aparentemente, né, tem a vida um caos, né, ou tem algo muito difícil, mas consegue se manter sereno, consegue se manter apaziguado, consegue se manter perseverante, consegue se manter minimamente em paz. E quando também já acredito que nós já passamos por essa situação, onde nós estamos desequilibrados, estamos com vários tipos de pensamentos, estamos assoberbados e dizemos às outras pessoas, deixa-me em paz. Porque é a última coisa que nós estamos em paz. Mas também usamos esse termo numa de, olha, eu agora não consigo, não é? Então, obviamente que não é para essa paz que eu estou focada hoje, não é? E simplesmente nesse exemplo que citei como primeiro. E acredito que Emmanuel já nos traz um iniciozinho nesse nosso percurso de reflexão hoje, lá no livro Neste Instante, sobre a psicografia de Chico Xavier, quando Emmanuel diz, na mensagem Alma e Corpo, cultivemos a bondade, a compreensão e a alegria, porquanto nelas possuímos o manancial das energias de soerguimento e elevação da alma para Deus, nosso Pai e misericordioso Senhor. E eu que frisei, né, eu que dei ênfase a esse verbo,
cultivar. Eu não sei explicar muito bem sobre o cultivar, porque eu também não sou ligada à agricultura. Se eu falar alguma besteira, alguém aqui, por favor, me corrija. Mas qual foi a ligação que eu fiz com relação a esse cultivar? Se a gente jogar isso para a parte da agricultura. São várias fases, né? Acho que tem que preparar a terra, né? Depois acho que tem que semear, tem que regar, né? E fazer mais qualquer coisa que eu já não sei, para todo aqueles trâmites, né? E não é nada tipo, joguei a semente no solo hoje, passado 2 dias eu já tenho, né? Já está tudo feito. Não é. E o cultivar a bondade, eu acho que também vem por aí, não só a bondade, né, como a compreensão, a alegria, é algo que nós estamos construindo, não é algo que de um momento para o outro. E acho que isso é bastante interessante, que acho que nós também vamos conseguir olhar aí para a nossa vida, né, nosso percurso, o quanto que nós estamos em estágios diferentes. Né? O que eu estou hoje, no ano de 2026, certamente, se eu olhar para 10 anos atrás, eu não estava, né, diante da mesma situação, ou muito semelhante da mesma maneira. Né? Nesse trajeto, eu fui ganhando experiências, eu fui estudando, eu fui tropeçando, eu fui me reerguendo, e tudo isso, né, vai contribuir para que nós consigamos, né, nos manter em paz. A paz interior nasce, portanto, do alinhamento entre nossos pensamentos, sentimentos e ações com as leis divinas. Então, eu acho que é um agregado, né? Não dá para ser só, se eu tiver só com bons pensamentos, eu vou estar em paz. Não, porque também, né, esses meus sentimentos, as minhas ações, né, tudo isso vai agregar para que nós consigamos nos manter em paz. Na questão 810 do Livro dos Espíritos, eu destaquei essa frase, na resposta dos Espíritos: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre o das outras. Sempre entendei o bem. E aí a gente alarga um pouco mais quando nós já estamos voltados para as nossas ações, não é? Para as nossas escolhas, né? O que nós vamos avançar ou não, de que maneira nós nos comportamos diante de situações adversas, situações de alegria, situações de desafio, situações aborrecidas, situações novas, tudo isso, né? Essa maneira conforme eu vou estar agindo, pensando, né, alinhada com essa questão divina, é que vai me resultar perdão a redundância, é que vai me transmitir um resultado, né, de mais ou menos paz, de eu conseguir estar sereno, de eu conseguir estar tranquilo, de eu estar em comunhão com o universo e com as leis divinas. Não há como falar em paz e nos esquecermos do autoconhecimento, porque é uma das bases para que a gente possa conseguir alcançar a paz, especialmente essa paz íntima, né? Essa paz nossa, de nós no nosso interior, nas nossas questões. É uma prática que, com o tempo, nos ajuda a reagir com mais serenidade diante das adversidades, fortalecendo o nosso bem-estar e a nossa estabilidade emocional, porque é um dos fatores, né, que vem mexer diretamente conosco e que poderá nos alterar em questão de segundos, nós estarmos num bem-estar, de estarmos tranquilos, de estarmos serenos, e em questão de segundos, né, com essa nossa instabilidade emocional, estarmos totalmente, não é, desalinhados, desarmonizados, aborrecidos, irritados, vociferando ou com ódio, etc, etc.
não podemos deixar também de lembrar a questão e a necessidade, parece que eles andam ali de mãozinhas dadas, né? A questão do autoconhecimento e da reforma íntima, né? Quando aquela reforma, tal como a gente quando vai fazer reforma em casa ou qualquer coisa, há que se mudar algumas coisas, há que se, muitas das vezes, como é que se diz? Eliminar, não é? Tirar alguma coisa, ir adquirir novas coisas, enfim. Essa reforma íntima poderia ser definida, não é, como esse esforço constante, que é algo que estamos sempre a fazer. Não é algo que eu vou fazer só agora, no início de 2026, e depois só vou fazer lá no fim, né, do ano, para rever como é que foi o meu ano. Isso é algo que fazemos, né, de uma forma contínua e constante, que o espírito realiza para evoluir moralmente. Porque eu acredito que todos vão concordar comigo. Aquele que está empenhado, né, em promover o seu autoconhecimento, em buscar, e aliado a isso, a questão da reforma, certamente vai encontrar uma evolução moral. Vai conseguir identificar, ainda que seja pequenos passos, uma característica, algo assim muito simples, mas conseguirá identificar pequenos avanços. E nessa imagem aí, dessa questão da reforma, reformar-se é aprender a ser. E é ser o quê? Eu sei que sou, né, um espírito imperfeito. Eu sei, né, que sou aquele espírito que está em evolução. Eu tenho a consciência, né, daquilo que faz parte, né, da criação, que tem um Deus que, né, que olha por mim, com os bons espíritos que velam por mim, e que tenho tudo, né, favorável à minha volta, apesar que muitas vezes eu não consigo identificar bem isso, mas tudo conspirando para que esta minha encarnação seja tão boa ou melhor que as anteriores. Então, é isso aqui. Agora só falta eu, né, a estar trabalhando para promover e ajudar e acelerar esse processo. Não subestime a importância de dar pequenos passos. Também é o que está aqui nessa imagem. Nós ainda temos essa limitação de achar que né, uma coisa tão boa, olha, eu hoje consegui não responder mal a alguém que foi ríspido comigo. Já fiz um pequeno... Porque antes eu não respondia, né, verbalmente, mas eu ficava aqui na minha cabeça e mandando farpas, né? E de repente, não, nesse outro exemplo, eu não verbalizei, mas eu também não pensei. Claro que eu não fiquei, né, achando muito obrigada por ser ríspido comigo, mas eu ainda pensei assim, olha, quem sabe aquela senhora tá tendo um dia difícil, ou qualquer coisa, ou pronto, ou até nem era para mim, ou então se ela até mandou isso para mim, olha, tenho muita pena, mas comigo não ficará, porque eu vou seguir em frente. Ou seja, é esse pequeno detalhezinho que é importante da gente ter essa noção de que pequenos passos, pequenas ações realmente contribuem e de muito. Uma sugestão que fica como fontes de paz, né? Lena, o que eu poderia recorrer, de repente, para eu me sentir mais em paz, ou se eu estiver refletindo sobre isso? Fica a sugestão da questão da oração e também da meditação. A oração é uma prática essencial na busca pela paz interior. Quem de nós aqui, né, poderá não concordar com aquela observação de que toda vez que estamos em oração, né, que entramos em oração, nos sentimos em paz, mais tranquilos, mais harmonizados, não é? E a questão da meditação é uma excelente ferramenta para acalmar a mente e facilitar a introspecção. E não preciso ir até
algum local, né? E, em especial, posso estar em meditação na minha casa, né? Posso estar a buscar na internet, nós encontramos a meditação guiada, né? De 5 minutos, 10 ou etc. Né? A mais rápida, assim, é 4, 5 minutos, onde você está ali e vai tentando seguir aquilo que é dito e tal. Eu, por acaso, gosto bastante. E agora ando a me esforçar, mas está sendo difícil, amigos, que é ficar em silêncio. Como custa. Ficar sem verbalizar é fácil, né? Eu estou sentada, estou quieta, mas aqui dentro... Mas isso é um exercício, né, que eu tenho, né, me obrigado, entre aspas, a fazer, porque isso também vai questão do treino, do empenho, da gente conseguir, né, se abstrair das distrações e etc, e estarmos mais focados. E, sem sombra de dúvidas, que essas práticas, né, ouvir uma música edificante, né, isso aí, cada um, né, música clássica, música instrumental, o barulho da natureza, etc. Cada um vai procurar, não é, o som que mais afiniza, que mais lhe traz paz. Porque, meus amigos, é muito importante que nós encontremos ao longo do dia algum momento em que a gente consiga, ainda que seja só por 5 minutos, fazer isso. É tão bom porque nós damos aquela pausa, mandamos ali naquele piloto automático desde que acorda até a hora que vai se deitar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Vou dormir, não é? E passou aquelas tantas horas, né? E que é comum a todos, né? O dia só tem 24 horas, seja aqui, seja em outro continente, não importa. E que nós realmente consigamos, né, reservar o tempo que for necessário, cada um, né, no seu tempo, os minutos que quiserem, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se está indo para o trabalho, se é na sua hora de almoço, não importa. Seria muito bom, né, que nós conseguíssemos encontrar um momentozinho no nosso dia, nessa pausa e nessa busca, né, por essa paz interior, nessa de estarmos nos reharmonizando. Outra questão que eu acho bastante pertinente é com relação à prática da caridade, né? Quem de nós aqui, enquanto... Vou falar primeiro na parte do sujeito ativo, ou seja, aquele que está praticando, aquele que está promovendo a caridade. E estou a falar caridade num todo, não é só aquele, né, que vai entregar uma cesta básica, ou há muitos trabalhos também assistenciais, né, que vai fazer esse tipo de ação, ou aquele que, né, ouve alguém que está precisando desabafar, enfim, aquele leque muito grande, né, de prática da caridade, que tenho a certeza que cada um de nós aqui pratica, né, e cada um de acordo com a sua oportunidade e afinidade. Nós não nos sentimos bem, nos sentimos tranquilos, né? Muitas das vezes até nos emocionamos. E muito rapidamente falo de algo que me causou uma grande emoção. Né? Uma mensagem que eu mandei para uma pessoa e a pessoa respondeu assim, tipo, 10 minutos depois me mandou um feedback no WhatsApp dizendo: veja bem, Helena, eu aqui sentada na minha cozinha a pensar. E esta tua mensagem chegou no momento em que eu estava mais desolada. Eu fiquei profundamente emocionada e vos falo isso com muita humildade. O quanto que essa prática de caridade, né, me fez bem, me soou bem, não porque eu ajudei o outro, não, a questão é além disso, é de conseguir eu, através, né, de um aplicativo, né, o WhatsApp, né, através de um aplicativo, chegar a alguém que está aqui também em Portugal, mas também não estava assim muito próximo a mim, e
o quanto que nós, né, com pequeníssimas ações, conseguimos chegar a tantos corações, a levar, né, um pouquinho de ânimo, algo que, puxa vida. E se nós olharmos também por aquele outro que recebe, quem recebe esse tipo de caridade, né, por exemplo, desculpem, esse exemplo que eu citei, né, dessa mensagem, aquela pessoa que recebeu aquela mensagem, por alguns instantes se sentiu bem, né? Ou pelo menos não se sentiu tão amargurada, tão triste, né? Uma pessoa que tem uma sequência de situações difíceis que vem ultrapassando. Então, essa questão da prática da caridade e paz também está muito ligada, seja por aquele que promove, né, a caridade em si, quanto aquele que recebe. Eu vos trago alguns trechos de uma mensagem chamada Atitudes, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, e que foi passada numa reunião mediúnica em 2005, né, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na Mansão do Caminho, Salvador. E Joana nos solicita: seleciona reflexões e treina atitudes mentais pacíficas, compassivas, misericordiosas, e conseguirás fruir do bem-estar que a retidão proporciona àqueles que lhe entregam. Veja lá, né, mais uma outra sugestão de como nós conseguimos, né, nos alinhar com a paz. As tuas atitudes falam sem palavras a teu respeito, desvelando os recursos de que dispões no cofre do coração. E eu acho que eu já tive a oportunidade também de falar aqui no ano passado, em alguma palestra, que é assim, como a nossa atitude é como se, né, o nosso jeito de ser, as nossas ações, a nossa fala, e essencialmente a nossa maneira de se portar, é como se formasse aquele retrato, né, nosso. Quando, né, muitas das vezes nos referimos a Dona Maria, né, aquela pessoa tão bondosa, tão carinhosa. O seu Joaquim, aquele ríspido, mas pronto, coitado, ele é mesmo assim. E nós, né, ficamos com aquilo, né, aquela que é aquela que gosta sempre de dar muitos beijinhos, aquele que gosta de se dar sempre abraços, ou seja, nós, né, conseguimos passar para os outros algumas impressões, claro que muitas das vezes são impressões equivocadas. Podemos achar que aquela pessoa, possivelmente tímida, é uma pessoa metida, uma pessoa que se acha melhor que os outros, e quando é, né, só uma questão de ser uma pessoa mais tímida. E por isso é que essa seleção, esse convívio, é que vai fazer com que nós, né, estejamos mais à vontade e nós selecionarmos essas atitudes mentais, né, daquilo que muitas das vezes estamos diante de um exemplo, de um telejornal, aquela mensagem, aquela notícia que entra na nossa casa. E, né, a maneira como nós vamos receber e processar vai caber só a nós. Né? Eu conheço pessoas que veem um determinado assunto e ficam exaltados e falam. Aquilo, o telejornal já passou, né? Já estamos vendo outra coisa e a pessoa está. Quer dizer, é difícil, né? Há necessidade, né, que nós selecionemos e entendamos. Pronto, assim, ou foi alguma coisa que emocionou, ou alguma coisa que até nos revoltou, provavelmente, mas não podemos trazer isso, né, para a nossa vida, para a nossa casa, e estar sempre a permanecer naquilo. Há que utilizarmos do equilíbrio sempre. E não mais as nossas provações, porque até então é tudo muito bonito, não é? Tudo muito bom, mas quando nós chegamos, né, nas dificuldades, naqueles momentos em que nós somos
exigidos, né? A nossa fé, será que está, né, alinhada com aquilo, né, que eu realmente estudo, daquilo que eu venho aqui na frente, falo, etc, etc. E eu até quis, trouxe um poema de Maria Dolores, que também está num livro que se chama Maria Dolores, pelo Espírito Maria Dolores, e trouxe também um outro caso real, porque eu gosto muito de trazer exemplos e imagens para tentar aproximar o mais possível da nossa realidade, do nosso convívio, daquilo que trago, para não ficar assim, isso é uma coisa muito distante. Não. Então, vamos lá, meus amigos. Conquista de paz. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a maior chaga da vida, marcando suplício atroz, enquanto expões o que dizes a corações pela estrada, tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Então, né, quando nós estivermos diante, quando achamos que somos os últimos, lembremos, certamente há pessoas, né, há outros espíritos encarnados que estão vivendo situações semelhantes ou até mais difíceis que a sua. Afinal de contas, a programação reencarnatória, ela é própria do espírito, e não é um pacote que vai para aquele grupo, vai para aquela toda a gente. Então, vamos lá. E lembrando sempre de como é que nós nos comportamos diante das questões. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto. Aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça, na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Então, Maria Dolores traz, né, alguns exemplos, né, de que, né, no meio de tanta provação, que nós possamos nos lembrar, né, alguém aqui que está sentado hoje, que pode estar até naquele sentimento de eu não acredito, está difícil de suportar. Nossa, é demais para mim. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Lembre-se, não é? De não só esses exemplos, essas palavras do Espírito Maria Dolores, mas de todo o consolo, de todo o esclarecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz. E lembremos sempre, né, nesta casa de luz, temos, né, o trabalho, né, a tarefa, vamos dizer assim, do atendimento fraterno, onde, né, as pessoas são ouvidas sem julgamentos, não é? São ouvidas e orientadas e recebendo o devido acolhimento com base na doutrina dos espíritos. Vale reforçar, não é, que, obviamente, um serviço totalmente gratuito, como é tudo na casa espírita. Alma irmã, tolera e aceita. Aprovação recebida, abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é a luz com que Deus nos guia, nas lutas do dia a dia, para a conquista do amor. Então, que essas palavras de Maria Dolores possam, né, ajudar a encher os nossos corações, né, de perseverança e de fé na vida. E continuando, um outro trecho daquela mensagem anterior de Joana de Ângeles. A atitude mantida pelo indivíduo em relação à vida e às demais pessoas é a radiografia moral que melhor o define. Por hábito, pensa-se mais no negativo, recordando-se dos momentos difíceis, portanto, afligentes,
quando seria mais proveitoso evocar-se alegrias, realizações edificantes, a fim de que possa prolongar satisfações e encantamentos pessoais, transformando-se em atitudes agradáveis, né? Vamos lá, né? Focar mais no positivo. Obviamente que onde tudo aparentemente está mal, está, né? Está fora do sítio ou está desarrumado na nossa perspectiva, né? Aparentemente, na nossa perspectiva, certamente com com aquela busca de reforma íntima, autoconhecimento, uma busca, muitas das vezes, que se faz necessária de um profissional, né? Que possa te auxiliar nesse percurso, né? Nós vamos conseguir encarar muito melhor esses momentos. Resiliência, o poder de superar desafios e crescer. Aceitar as dificuldades como oportunidades de aprendizados é uma forma de cultivar a paz. Quando enxergamos os problemas sob essa ótica, evitamos a revolta e a desesperança, desenvolvendo a resiliência e a serenidade. Serenidade de saber que nem nesse momento eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Nesse momento eu vejo, né, que aparentemente está tudo muito difícil, mas, né, que eu vou conseguir ultrapassar, seja buscando ajuda, fazendo, né, minhas orações, minhas preces, tomando atitudes, né, porque muitas das vezes temos que avançar, né, temos que fazer escolhas. E com isso, né, vamos estar mais centrados, vamos estar mais serenos para poder, né, como se fosse retomar essa nossa rota, esse nosso caminho de busca para a paz. Porque, meus amigos, se nós não colocarmos a dosezinha da paciência, fica muito difícil. Mas não é paciência com os outros, paciência é começar conosco. Nós ainda, né, somos aqueles, parecendo que estamos dar chicotes em nós, né? Onde nós não nos permitimos ser mais sensíveis, onde não nos permitimos estarmos cansados, em algum dia estarmos desanimados. Sim, hoje eu estou mesmo desanimada, mas não é se permitir ficar desanimado. Mas o desânimo, né, faz parte. Né? Estarmos cansados, estarmos precisando, às vezes, fazer uma pausa. Olha, eu preciso fazer aqui uma pausa e sair, olhar o verde, ou qualquer coisa, mexer com uma planta, e depois eu retomo o que eu andava a fazer, porque não estava conseguindo. Não sei convosco, especialmente quando eu estou fazendo palestra, preparando palestra, chega uma hora e falo, chega, não consigo jamais fazer mais nada, já não vem mais nada. Para um bocadinho, salva tudo ali, que eu já cheguei a perder tudo, né? Salva tudo que está ali, vou fazer outras coisas e tal, seja um pouco mais tarde ou até no outro dia, eu vou lá e recomeço. Porque também é importante que a gente consiga, com esse autoconhecimento, nos entendermos, né? E nos compreendermos que cheguei naquele limite, não consigo mais. Né? Seja eu assim, eu estou dando esse exemplo, né, da parte de preparar palestras. Eu chego num momento que eu já não avanço mais nada, eu já estou lendo, já nem estou entendendo, e já não consigo fazer as conexões, e já nem consigo mais nada. Tenho mesmo que parar. Não vale a pena ficar ali insistindo, que é mesmo perda de tempo. Isso é só um exemplozinho de outras que os senhores vão trazer, e vamos lá, seguindo ali, né, tal como, lembra lá do cultivemos, lá daquele primeiro slide? Tal como cultivemos aqui, esta flor ela está indo, né, numa fase até que ela vai, né, estar totalmente desabrochada, né, e linda e bela. Tolerância, meus amigos, também há necessidade de que possamos, né, se juntar a esse combo, né, como a gente diz no Brasil, esse grupo de opções para, né, nos promover a paz.
A prática da paciência e da tolerância nos protege das energias densas da irritação e da raiva, abrindo espaço para a paz e o equilíbrio espiritual. Aquele que está realmente empenhado, né, em buscar a paz, a tolerância, dificilmente vai se deixar arrastar pela energia da irritação e da raiva. Não é dizer até que pode ter algum momento de desconforto, algum momento que está irritado, mas não vai se permitir, por exemplo, ficar uma manhã inteira, né, a remoer aquilo com aquela raiva e pode não verbalizar, mas está aqui dentro. Não. E eu achei muito interessante que existe um Dia Internacional da Tolerância, que foi agora no último 16 de novembro. Então, acho que a gente não espere para celebrar a tolerância só no 16 de novembro, porque agora ainda falta muito. Né? Vamos lá, né? Ali a colocar no nosso calendário, ali nas nossas ações, e assim, no dia 16 de novembro, sim, podemos ser assim, fazer assim algo de mais especial pelo seu Dia Internacional da Tolerância. Porque, meus amigos, quando nós conseguimos estar, e eu vou usar uma expressão do Joel J., um coach que eu sigo, 100% presente, né? Nós entendemos que estamos vivendo, né, esse presente com plenitude. Né? Estou aqui agora, né, vivenciando, né, degustando e muito feliz nesse momento que estou convosco. Estou aqui. Não estou pensando o que eu tenho que fazer amanhã e não sei o quê, não sei o quê. Não, estou mesmo aqui. E que a gente, nas pequenas ações, naquelas coisinhas mais simples, que nós consigamos estar ali presentes. Por quê? Como é que costumam dizer? Excesso de passado, né, nos traz depressão. Excesso de futuro nos traz ansiedade. Quer dizer, é claro que recordar coisas, e especialmente coisas boas, nos faz tão bem. Obviamente que também olhar para o futuro, planear coisas, né, almejar coisas, também nos faz bem. Agora, sempre lembrando daquela outra palavrinha, equilíbrio, né? Nem tanto lá atrás, nem tanto lá à frente, estejamos presentes hoje, sempre sim, podendo lançar um olhar, seja, né, para o futuro ou para o passado. Com certeza, aquele que consegue, né, se adequar, entrar nesse ritmo, vai estar, né, com muitas chances de estar desenvolvendo a paz. E, como eu disse, aqui está um caso, né? Chama um caso real. É um caso em que eu encontrei no site da BBC Brasil, onde esta médica, a doutora Carolina Camargo Vicente, ela, né, dá uma entrevista e fala sobre uma situação e que também eu encontrei ali algumas informações importantes e que eu acho que vale a pena trazer para os senhores. E diz assim a doutora Carolina Camargo, na cabeça do... a introdução. Na cabeça do médico, fazer a junção entre o material e o espiritual não é tão simples. E agora sim vem a frase da doutora Carolina. Somos treinados a observar a dimensão física do paciente e, para a maioria, é difícil alinhar este conhecimento técnico com a espiritualidade. Mas que bom, não é, que nós também sabemos que a cada vez mais, não é, nós temos médicos, e não é preciso ser um médico espírita, não é? E, inclusive, nas universidades também já temos a disciplina sobre medicina e espiritualidade, estão muito mais próximos, né, das questões de espiritualidade. É preciso ser cuidadoso na abordagem para que o paciente não pense que a cura dele depende de um milagre, diz ela. Essa médica, ela integra a parte de oncologia pediátrica de um grande hospital, né, na capital de São Paulo. No dia a dia, a doutora Carolina costuma estender os cuidados à família da criança. Então, ela trata não só, né, a criança que está
com cancro. E desculpem de estar aqui escrito câncer, mas é como nós designamos no Brasil. Eu fui fiel à matéria veiculada pelo artigo. O diagnóstico de câncer afeta a saúde mental e emocional, não só do paciente, mas das famílias, especialmente quando se trata de criança. E o exemplo que eu trago hoje refere-se a uma criança. É comum, em um primeiro momento, haver um sentimento de revolta por parte dos pais, que se perguntam por que isso acontece com o filho deles, ou porque não foram eles alvo da doença no lugar das crianças. Então, aqui é uma questão do cancro, mas também outras tantas, né, enfermidades físicas também trazem esse tipo de pensamento, né? É muito comum. O câncer te coloca frente a frente com a questão da espiritualidade. É um momento de reflexão existencial. Para quem as crianças, em geral, desenvolvem suas espiritualidades de maneira plena. E qual seria a diferença de uma criança, né, ciente que está com cancro e um adulto? Não passa pela cabeça das crianças desistir ou desesperar. Elas vão procurar mecanismos dentro delas mesmas para se adaptar a um novo momento de vida, que envolve muitos remédios, picadas, desconfortos e, às vezes, longos períodos de internação. E, vejam lá, na cabeça delas não passa a questão do desistir e do desesperar. Olha que grande diferença, né? A mesma situação, quem está vivendo um cancro, seja uma criança ou seja um adulto, em qualquer faixa etária, não precisa ser muito idoso, em qualquer faixa etária. E que realmente nós também possamos nos lembrar que diante de uma enfermidade, seja conosco ou com quem, né, está muito próximo a nós, né, vamos dar aqui, trazer esse exemplo, que nós possamos nos lembrar disso. Eu agora estou falando com relação a essa menina, Cora Grigio, né, que é a paciente dessa médica, doutora Carolina. Ela foi diagnosticada com leucemia quando tinha 5 anos e meio. Eu acredito que hoje essa menina deve estar aí mais ou menos à volta dos 12, 13 anos. Para mim, até então, essa doença era sinônimo de morte. Conta Patrícia, mãe, né, da Cora, mãe da menina, e que viu a filha encarar a situação com leveza. E por que ela encara com leveza? Vocês vejam aí essa foto, ela sorrindo, ela estava indo para o bloco cirúrgico, né? E vai com essa expectativa. A doutora Carol explicou para ela o que estava acontecendo de maneira didática e delicada. É óbvio, né? O profissional, né? A médica pediatra, né, soube, né, dar a notícia e falar por que a menina ia fazer, né, de acordo com a faixa etária, etc. E durante todo o tratamento, que durou 2 anos e 2 meses, minha filha só chorou uma vez. Espirituosa e alegre, a Cora sempre gostou de se enfeitar para ir ao hospital, onde brincava com quem estivesse perto. Deitada na maca, ela ia rindo com as médicas para o centro cirúrgico. Lembra a Patrícia, que hoje alimenta o Instagram da filha, uma modelo de 8 anos. Ela começou a fazer campanhas quando ainda estava carequinha, tamanha autoestima. E essas aqui é a Cora hoje. Continua fazendo, né, esses trabalhos de... Ela até fez uma participação numa novela lá no Brasil e está trilhando aí para aquilo que ela gosta. Mas, para a mãe, o processo nunca foi tranquilo. Um dia, depois das primeiras sessões de quimioterapia, levei um susto quando um tufo de cabelo dela saiu na escova. Cora percebeu e começou a cantar para me alegrar, disse a mãe. Não aguentei e chamei meu marido. Precisava chorar um pouco.
Então, ainda até nesse momento, né, de queda que parece ser algo bem marcante, eu, particularmente, preferi antes, né, rapar a cabeça ao invés de vê-lo caindo. Eu mesmo fui lá, eu não, fui no cabeleireiro e... Porque cada um vai buscar, né, a sua estratégia de melhor lidar com isso. Para Patrícia, a doença da única filha foi capaz de lhe mostrar que ela não está no controle de tudo. Agora, vejam bem, toda essa dificuldade, né? Felizmente, né, teve um final feliz, como mostrei, a menina está bem, né, está curada, está fazendo os seus trabalhos fotográficos, etc. Mas, né, para a mãe foi um grande aprendizado, né? Então, naquele núcleo familiar, a questão do cancro da menina serviu não só, né, para o próprio espírito da menina, a Cora, mas também como para seus pais. Eu sempre fui a que tomava a frente das coisas, a que resolvia tudo, mas me deparei com algo que eu não conseguia resolver. E deve ser não, porque eu também já passei por isso e acredito que nós, em outras situações, obviamente, onde nós achamos que temos o controle de tudo e acontece algo que parece que escorre pelos nossos dedos e nós vemos que não controlamos nada. Eu tinha que buscar paz para passar pelo sofrimento. Foi preciso, né? A mãe aí, não sei de que maneira foi, também não importa, né? Foi a maneira dela, né? De encontro com o que ela acreditava, etc. Ela foi buscar paz para poder se equilibrar e, especialmente, para poder estar presente, né, ao lado da filha. E lá existe essa menção lá na reportagem que ela era uma católica que se aproximou do espiritismo à época do tratamento de Cora. Mas também não sei mais detalhes, isso também para nós agora é irrelevante. Mas, sim, a atitude, né, em que a mãe esteve. E a da menina, onde, né, em tenra idade, ainda, né, não está tão... Não queria usar esse termo, mas também não estou a achar outro. Perdão, meus amigos. Ainda não está tão, entre aspas, contaminada como nós adultos, né, com a desesperança, com a negatividade. Não, a menina sabia, caiu o tufo do cabelo. Caiu, mas depois nasce, né? Eu vou para o hospital, eu vou passar um batonzinho, ou eu estou carequinha, mas vou pôr um chapéuzinho. Tinha aquela animação para ir, etc, etc. Então, é o que eu digo, né? A maneira como a pessoa passa por determinada situação, né, ainda que semelhante, é que vai fazer toda a diferença nesse desfecho. E já caminhando aqui para o finalzinho, na cultura de paz. É uma mensagem, né, que Emmanuel traz no livro Ceifa de Luz. E onde temos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora vamos ver o que Emmanuel nos diz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores ou provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge
espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. Um breve conto. Estava um jovem andando e, de repente, ele encontrou uma loja que chamava-se Loja da Virtude. Nas prateleiras dessa loja tinha lá um frasco de sabedoria, esperança, fé, amor, paciência, perseverança, paz, tolerância, bondade e muitas outras mais, muitos outros frascos que tinha nessa loja. E o jovem pensou, resolvi meus problemas. E vocês também pensaram. Por favor, me arrume 2 porções de alegria, de fé eu quero logo 5, e 3 de paciência. Dê-me também 8 porções de paz. O anjo foi lá dentro e veio com um embrulho pequenino, dizendo que ali estavam todos os seus pedidos. Mas o jovem reclamou. Mas só isso? E o anjo lhe disse, aqui nós só vendemos as sementes das virtudes. Os frutos dependem de você. Você é que deve plantar e cultivar essas sementes. Então, meus amigos, olha, estou jogando essas sementes todas, apanhem lá as sementes e façam o favor de cultivá-las, tal como Emmanuel disse. E essa foi, meus amigos, a biografia, né? A bibliografia que eu fui buscar, agradecendo a vossa atenção e, né, lembremos da mensagem de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muita paz a todos nós, paz para esse ano de 2026. Que nós possamos, né, pegar essas sementinhas que estamos levando aqui no nosso bolso hoje, plantar, cultivar, e ao longo desse ano de 2026, né, espalharmos essas sementinhas por onde nós andarmos. Muita paz e gratidão a todos. Obrigada. Agora. É que vai ser. Andarmos aqui com as sementinhas. Eu já distribuí as sementinhas, deu para todos. Agora querem aproveitar que a Helena largou esta das sementinhas para lhe colocar alguma questão, perguntar, olha, a quantidade da água, a quantidade do sol, essas coisas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma época melhor para o plantio, agora no inverno as pega. Pega. Olha, agora, eu acho que agora, né, no inverno, ela é uma época um pouquinho mais ríspida, pelo menos para mim, né? Que eu gosto muito de sol, gosto muito de calor, né? Me sinto mais bem disposta, mas eu também entendo que há necessidade, né, da gente lavrar a terra, ainda que seja. Posso não estar, né, semeando com o mesmo empenho que vou fazer na primavera, mas é importante, né? Porque senão depois essas sementes, não é, poderão passar do tempo, por exemplo, né, de semear, né, etc. Mas vamos lá, vamos começar. Mesmo agora no inverno, temos que escolher aí uma dessas sementezinhas para a gente plantar e começar, e quem sabe também distribuir. Da mesma maneira que eu distribuí, não queria só para mim, vocês também saiam a distribuir. Mas para isso é preciso nós mesmo. É preciso que elas nasçam. Exatamente, é isso mesmo, meu amigo. Mas estas sementinhas, elas crescem em qualquer estação do ano. Sim. A questão é, a semente cresce em qualquer estação do ano. E quem vai lavrar é que poderá não estar tão ajustado à estação do ano. Mas, com aquela busca do autoconhecimento e tudo, vai se lembrar. Não, eu hoje até posso não estar tão empenhado em lavrar, mas é preciso. Ainda que seja só tirar algumas ervas daninhas e depois eu mexo no terreno. Algum ato eu hei de praticar.
mas forem plantadas com mesmo o coração mesmo para aquilo que se está a fazer e para aquilo que se quer plantar, acho que é qualquer altura que dá para semear. Dá sim, senhor. Olha, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, eu vou aproveitar para lembrar que nós, na evangelização infanto-juvenil, largamos muitas sementinhas e eles divertem-se imenso enquanto fazem este semear, este cultivar, este processo longínquo do aprender a cuidar. E é de uma forma segura, não é nada invasiva e é muito gratificante. É gratificante para quem lá está a contribuir, a auxiliar, como tu fizeste aqui, no largar as sementes, e é gratificante para eles que estão a forrar uma estrutura que depois lhes vai servir para o resto da vida. Portanto, fica aqui a dica: levem as crianças para a evangelização da Casa Espírita. E uma monitora da evangelização quer falar. Que é uma coisa muito engraçada que aconteceu foi que eu hoje cheguei atrasada. Isso não é engraçado, mas pouco tempo depois de Agora ficou gravado e não fizeste comigo. mais mal. Estava um slide sobre a caridade e hoje o tema na evangelização foi a caridade e eu achei engraçado. Eu achei, olha que engraçado. Pronto, não é? Eles é que sabem a ligação das coisas. Chegaste atrasada à palestra, não foi à evangelização. Sim, à palestra. Mas estávamos a falar do tema, mas olha que engraçado, o tema das crianças. E lá está, e a caridade é sempre oportuna, seja para crianças ou adultos, sempre Sim, falar-se sim. nela. Não é só a caridade material, mas principalmente a caridade moral. Já o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, que a caridade material até é fácil. É fácil darmos alguma coisa a alguém que necessita, darmos uma esmola a um pobre. Isso é fácil. Damos aquilo que nos sobra a nós, embora às vezes também demos aquilo que nos faz falta a nós. Mas essa até vai... Agora, aquela caridade moral, que é as tais coisas que a Helena aqui falou, o perdoar, o esquecer, o não pensar sequer nas coisas que nos dizem que nos podem provocar algum mal-estar, tudo isso ajudar com um bom pensamento, com uma prece, com uma boa palavra, com um bom conselho, tudo isso é caridade moral. E essa às vezes é mais difícil de fazer que a caridade material. Muito bem, ok. Então, Posso só contar um sim, caso real também. Há uns anos atrás, tivemos a felicidade e a possibilidade de ir com um contador de histórias ao Hospital Pediátrico de Coimbra. Ter com crianças, contar histórias a crianças. E aquilo que me encheu mais o coração, que me encheu mais a minha forma de estar, foi quando vi uma menina, 4 anos, já tinha tido várias intervenções ao coração, me viu vestida de rei, e largou um sorriso imenso, que ainda hoje recordo. Certo? Ou seja, este ato de desprendimento, que não é meu, que é da própria criança, ao dar-se ao sorriso, no meio de tanta dor, tanto sofrimento, tanta vida presa aos hospitais, ainda com os fios todos ligados ao seu corpo, soube libertar do sorriso que ainda hoje é fora. E eu ainda lembro da frase que ela disse: vês, mãe, eles existem. Eu estava a dizer, vocês foram de lá e receberam, não é? Muito mais. É impressionante. É isso mesmo. Certo, eu fiz muita. Toda semana a gente ia visitar um asilo de velhinhas abandonadas e tudo. E uma me deixou as joias dela. As joias eram umas pérolas que ela achava que era, mas não era. Mas me deu em gratidão de eu ir toda semana lá e passar horas, umas 2, 3 horas conversando, né? E acalentando. É muito gratificante. Até hoje está lá guardado. É quem recebe quer dar, não é?
Nós queremos Não, e ela achava que eram umas joias que ela tinha, então para ela aquilo era muito importante. Nossa, eu cheguei em casa, chorei. Pois, porque é o amor que vem Tanto junto. ver o sofrimento Que também. é como se fosse um tesouro, né? O tesouro dela, tesouro né? dela, Aquilo que para ela era possivelmente o mais importante, né? O mais significativo. A sobrinha botou ela lá e nunca mais apareceu, que era o único parente. E eu levei o meu neto, Telzinho. Nossa, ela disse que ela não era tia, não, porque ela não tinha irmã, ela era sozinha, não tinha ninguém, mas ela era madrinha dele. Então, você é madrinha dele, do Nadal, lá do Acre. Eu tenho muitas histórias. Um dia que queiras uma evangelização que seja só o tema esse. Porque agora aqui não tenho mesmo muitas histórias de crianças com cabelo rapado, de prisões, de Ouviu-se aí, não ouviste? de ciência, muitas histórias. E vais depois preparar umas para os infantis e vais preparar depois outras para os juvenis. Nós vamos combinar isso tudo, está bem? Portanto, olha. Tenho que dizer com antecedência para eu pensar. Sim, claro. Porque a Helena fez aqui um reward, não é? Estava a ver isto e estava-me a lembrar, a última vez que fui a acreditar foi o ano passado com a Isabela, e a nossa plateia eram esses meninos. E que me diziam, tem que ser agora para aproveitar o intervalo de uma sessão e de outra. E nós nem imaginamos que vai uma sessão e de outra. Eles falam. E lá está, eles aprendem a viver o agora. Eles estão nessa simplicidade. E sempre, e vem com a magia, então vamos lá, porque agora não é a parte má, agora é para a parte boa. Sim, vamos para a parte. E nesses intervalos, eles têm que ir ali vomitar um bocadinho e já vem. Compartilhar. É profundo, não é? É muito. É profundo. Quem convive, quem faz, quem quer conviver com estas situações, eles estão lá disponíveis. Como na ação, por exemplo, na prisão escola de Leiria. Nem me lembrei disso agora quando estava a contar isto. Consegue-se ouvir aí? Na prisão escola de Leiria, depois de muitas coisas ditas e feitas, nos foi aconselhado que não deixássemos livros, porque eles não chegavam ao seu fim. Chegaram e ficaram com o livro. E os livros estão lá. Estavam com medo que rajassem. Mas são tesouros e eles. Lá está, são sementes. São sementes. Encontramos um menino, que era de facto um menino, não tinha mais que isso, com 22 anos, que estava lá há 6, eles tinham entrado com 16, e nunca tinha recebido uma visita de quem quer que fosse. E esse menino foi capaz, numa ação qualquer, de mudança de um balde de água de um lado para o outro, ir buscar água a um lado qualquer, de perguntar à Tércia se precisava de ajuda, porque aquilo não era uma ação para ela. Se era preciso força, então eu ia fazer isso. E era um indivíduo que estava para isso. Se calhar, aqui fora, no meio social, não encontramos que isso soubesse fazer isso. Se calhar, é isso. E nestas ações, que são pequenas, nós vamos lá dar aquilo que temos, trazemos muito mais do que levamos. Eu não estou a dizer isto para a glória de ninguém. E também É uma ação. É apenas, sim, uma partilha. Helena, e também, nós aqui falamos de Jesus e Deus, lá também há Deus. Uma vez, um destes moços disse queria tanto dar-lhe um abraço, mas é proibido. E eu disse, não é, tu queres dar-me um abraço, a responsabilidade é minha, vamos dar um abraço. E ele com as lágrimas nos olhos, olhou para mim e disse, Deus abençoe. Portanto, lá também há Deus. Sim. Olha, Helena, fazes tua pressa, agora desenrasca-te. Encerras aí que a coisa pode. Pois é. Depois, né? Depois só lançar as sementinhas, não é? E tem música? A voz já faz. Para embalar? Para embalar? Ok. Gratidão a todos, gratidão pelas partilhas. E
E gratidão a ti por nos teres largado estas sementes e por estes testemunhos deliciosos que nos espremeram os olhos e o coração. Pronto, nós depois fazemos a despedida. Fazemos a despedida. Então, meus amigos, Vamos à prece. respirem bem fundo. A tarde de hoje foi, ao meu ver, bastante produtiva. E, em especial, esse momento final de partilha de experiências, que nada mais é do que outras tantas sementes que já foram lançadas e que continuam, né, a dar frutos, chegaram ao nosso conhecimento. Isso nos embala, nos emociona. E é na certeza, Mestre Jesus, de que Deus, nosso Pai, nosso Criador, e tu, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, estão sempre a velar, a cuidar carinhosamente de todos nós. Que nós possamos, no embalo desta música, neste ambiente, nessa psicosfera tão serena, tão clara, tão límpida, onde recebemos os fluidos daqueles espíritos abnegados que cuidam desse espaço. Recebamos esse tratamento, recebamos com carinho, com fé, estejamos receptivos, sintonizemos as nossas antenas, estando aqui 100% presente, com os pés no chão e a cabeça também, os pensamentos aqui nesta casa, para podermos absorver ainda melhor todo o fluido que está sendo derramado sobre nós. Que nós possamos sair desta casa hoje, nesta primeira reunião pública de 2026, renovados, revigorados, pensando, refletindo ao longo da semana daquilo que foi tratado e levando a necessidade de nos mantermos em paz, de sintonizarmos com a espiritualidade, para que, sendo esse pequenino farol, essa luzinha que cada um de nós é, possamos refletir mais luz, tranquilidade, serenidade, confiança e estarmos sendo aquele instrumento que a espiritualidade maior se utiliza para chegar mais próximo daquele que em nada crê, daquele que está desgostoso da vida, daquele que está desanimado. Façamos a nossa parte, irmãos. Entendamos que o Cristo conta conosco. Nós somos os seus aliados, os seus servos. E estarmos nesse ano de 2026 cada vez mais comprometidos em tornar esta reencarnação muito melhor, proveitosa, de grande aprendizado e refazimento que nós, enquanto espírito imperfeitos, necessitamos. Glória ao Pai. Muitas bênçãos sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amiga. Nada. Então vamos despedir de todos lá em casa, só vir aqui.
Ok, dar um tchauzinho. Para a semana a mais, é sempre diferente. E lembrem, sempre que possam, vão presencialmente às casas espíritas. Deixa-me dizer assim. Vão presencialmente às casas espíritas. Nós temos que começar o ano com humor, senão não dá. É verdade. Porque é completamente diferente o que se vive presencialmente do que se consegue alcançar lá em casa. Já podes subir, Lena. Obrigada. Tchau, um bom ano. Bom ano a todos.